Se inscrevam no canal. Toca do Rato. Sua participação é muito importante para nós. O retorno de Nibiru. Reavaliação da órbita de Nibiru. Durante cerca de um ano, ficamos quietos sem entender o que para nós era 100% certo. A chegada de Nibiru. Tínhamos 100% de convicção que esta estrela estava dentro do sistema solar. No final de 2012, houve grande apreensão em todo o mundo no tocante a tudo que se falou e especulou. Hoje, podemos justificar o que se publicou, o que aconteceu de fato, todos os fatos que narramos, todas as provas que apresentamos e todo o estudo que nos dedicamos estavam corretos. A estrela Nibiru existe de fato. Passou ao lado do Sol no final de 2012. Foi vista, filmada e fotografada em todo o mundo. Sabemos que há cerca do ano de 2002 a estrela anã vermelha Nibiru penetrou fisicamente no âmbito do sistema solar. A partir daí ela passou a influenciar as órbitas dos planetas do nosso sistema, alterando eixos e polos. Passou próximo à Terra, provocando maremotos com tsunamis devastadores, despertou e ativou enorme quantidade de vulcões em todo o mundo e influenciou de forma definitiva o clima e o eixo da Terra, o qual lentamente se desloca, alterando dessa forma a posição dos polos físico e magnético. Nibiru, na sua trajetória desde a penetração nas bordas do sistema solar, até chegar ao Sol levou cerca de 10 anos aproximadamente. Como ele em sua órbita veio pelo polo sul da Terra e do Sol, não conseguimos vê-lo. Somente em 2012, na sua órbita oblíqua a cerca de 35 relativamente ao plano do equador solar, pôde se mostrar bem visível. Nessa época, a NASA precisava mistificar a existência de Nibiru. Era absolutamente necessário abafar a todo custo a existência de Nibiru para não causar pânico generalizado em todo o mundo. A NASA então preparou uma simulação muito bem construída que projetava a órbita de Nibiru. Transformou a simulação em vídeo e sorrateiramente divulgou na internet. A simulação feita pelos computadores da NASA apresentava visualmente não só o deslocamento de Nibiru em sua órbita, mas também as órbitas de todos os planetas do sistema solar. A verdadeira órbita de Nibiru. Nibiru, segundo todas as definições, conceitos e pesquisas de estudiosos do assunto, é uma estrela anã vermelha ou marrom que carrega junto consigo 7 planetas que orbitam em torno de si, portanto um mini-sistema solar. Nibiru é maior que Júpiter cerca de 5 vezes. Júpiter é 1.300 vezes maior que a Terra. Portanto, Nibiru é 6.500 vezes maior que a Terra. Sua órbita em torno do nosso Sol é de 3.600 anos. É altamente massivo, ou seja, quanto mais massivo, maior é a sua força gravitacional. O seu campo magnético abrange 8 unidades astronômicas de diâmetro. Uma U é a distância da Terra ao Sol. 150 milhões de quilômetros. Dessa forma é capaz de influenciar planetas e o próprio Sol gravitacionalmente, sobretudo magneticamente, mesmo estando distante. A partir de 2011, quando se aproximou demasiadamente do Sol, passou a influenciá-lo e com grande vigor puxando de certa forma o núcleo do mesmo. O núcleo do Sol é apenas 65 vezes maior que Nibiru. Com isso, a atividade solar relativamente às explosões e tempestades solares aumentou tanto, que o máximo solar começou o ano de 2011 e ainda não parou. As emissões de radiação solar ultravioleta estão num grau de 0 a 16 em 15, sendo que o normal é entre 9 e 10 unidades. Isto foi causado pela aproximação de Nibiru do Sol, mas o Sol também influenciou Nibiru. E é aí que entra a minha teoria. Por conta da intensidade magnética e gravitacional de Nibiru, ele influenciou de tal maneira o Sol que o mesmo iniciou a inversão dos polos magnéticos, o mesmo ocorrendo com a Terra. Para realizar essa inversão, são necessárias essas duas forças atuando em conjunto, gravitacional e magnética. É praticamente certo e provável que Nibiru, atraído pelo Sol e vice-versa, aumentou a sua velocidade de translação e foi catapultado com velocidade acelerada para longe do mesmo.
Estimamos que esse impulso adquirido por ele o tenha projetado para uma distância equivalente à de Netuno ao Sol aproximadamente. Este processo é muito conhecido da nossa ciência, que usa a força gravitacional da Terra, de planetas internos e externos, para arremessar naves a velocidades muito maiores e com isso reduzir o tempo de percurso em direção ao seu objetivo. O processo é conhecido como efeito Stirling e foi usado pela NASA para arremessar a sonda Galileu rumo a Júpiter. A sonda passou 2 vezes pela órbita da Terra, depois pela órbita de Vênus. Com velocidade significativamente aumentada, foi finalmente endereçada a Júpiter. Fora isso, a lógica nos diz que é impossível que um bólido com dimensões gigantescas, apenas 200 vezes menor que o Sol e altamente massivo, fizesse o seu contorno ao Sol numa circunferência menor que a órbita de Mercúrio. O efeito gravitacional acelerou tanto que sua órbita de contorno ao Sol será muito mais longa, porém mais rápida que a simulação enganosa da NASA. Nós acreditamos em torno de 3 anos para atingir uma distância equivalente à distância do Sol a Netuno, e mais 3 anos para retornar junto ao Sol. Fica a nossa estimativa. Em 2017, 2018 e talvez até mais cedo tenhamos de volta junto a nós. Atenção! No seu retorno, Nibiru virá pelo polo norte do Sol e da Terra. Portanto, desta vez ele será amplamente visto no hemisfério norte. Neste novo retorno, ele estará mais acelerado do que quando veio do espaço exterior para dentro do nosso sistema solar. Essa distância de Netuno ao Sol é altamente conveniente para Nibiru, pois o mesmo precisa de uma certa distância para voltar a acelerar, passando outra vez tangente ao Sol para conseguir refazer a sua órbita mais longa, de 3.600 anos. Conclui-se este tópico com a certeza de que a estrela Nibiru ainda está aqui no nosso sistema e vai voltar. Se Nibiru tivesse contornado o Sol em 2013 conforme a projeção da NASA, ele teria provocado no nosso planeta novos tsunamis, terremotos e ativação de vulcões. Por estar também sob influência de planetas e o Sol, Nibiru tem uma grande variação de velocidade, pois a sua aceleração aumenta e diminui conforme se aproxima ou distancia do Sol. Daí é muito difícil estimar quando o mesmo voltará. Poderá ser entre 2016 até 2019. A NASA tem esses valores precisamente. Segredo de Estado. Protegido pela Lei de Segurança Nacional. Conclusão. Amigos e amigas de todas as partes, urge nos prepararmos para o epílogo dramático que iremos vivenciar entre hoje e até 2020, quando todas as modificações necessárias, tanto físico-geográficas, quanto geológicas, climatológicas e topográficas do planeta, como também para receber novos habitantes que darão prosseguimento à existência da humanidade. Estes já estarão prontos para assumirem direção Terra e implementar nova organização. Estes novos habitantes são os escolhidos. A ressonância vibracional tem origem nas modificações da polaridade do Sol e na alteração e alinhamento dos polos da Terra. A origem de tudo isso é o núcleo do Sol e da Terra que foram afetados pela passagem de Nibiru. Essa alteração está se processando lentamente. Contudo, acreditamos que esse fenômeno não ocorrerá de forma tão tranquila. Acreditamos que as variações climáticas vão se acentuar ainda mais. Os verões serão tórridos, os invernos terão clima polar. Se acentuará drasticamente a quantidade de furacões, tufões e tornados em todo o mundo. Os ventos trarão muita destruição em todas as regiões do planeta. Por fim, acredito que o planeta ainda será duramente castigado pelo retorno de Nibiru. Ele acabará por puxar magneticamente o nosso planeta, alterando de vez o que ele começou na década passada: o alinhamento do eixo físico e o magnético. As consequências serão drásticas, mas não tanto quanto a queda de meteoros de grande porte em terra e no mar. Já antevimos estes acontecimentos: enormes tsunamis, afundamento de várias regiões. Com o impacto desses meteoros, as placas tectônicas farão repercutir violentos terremotos em toda a superfície do planeta, ativando centenas de vulcões, inclusive vulcões submarinos. Cidades litorâneas serão varridas. Grande parte da humanidade terá perecido. Sabemos que muitos serão resgatados e serão recolhidos por naves extraterrenas.
serão levados para locais seguros, entre eles, o Brasil Central, até acalmarem as movimentações telúricas que afetarão a Terra por um bom tempo. Assim, as profecias vão acabar por se realizar e calar de vez a arrogância do homem cético que acredita ainda que o universo inteiro foi criado somente para ele o contemplar. Este homem arrogante, legítimo representante da velha humanidade, será banido de vez do planeta Terra.